Iniciou? Iniciou. Eu estou iniciando a gravação do nosso ATPC. Bom dia, Regina. Vi sua mensagem agora. Para as PCs ou professores, que alguém mandar mensagem no grupo que caiu da reunião ou está com dificuldade, vocês podem mandar ou pelo chat ou podem pedir a palavra aí, que nós tentamos aí colocar essas professoras na reunião, principalmente aí, vamos dizer assim, quem é novo, né? Então, vamos oficialmente dar início à nossa ATPC, a nossa primeira ATPC aí do ano. Sejam todas bem-vindas, tá? As nossas professoras que já eram da rede, que já trabalharam aí, já trabalham com a gente há anos, as professoras novas que estão chegando esse ano, né, para completar aí o nosso quadro, são muito bem-vindas, estão aí para somar, tá? Vou aproveitar também, dar as boas-vindas. Nós temos uma PC nova, tá? A professora coordenadora Maria Auxiliadora. Até o ano passado, ou até esse ano, ela era professora da Escola Lázaro Duarte do Pátio, e ela foi designada agora PC na Escola Dorival Dudan. Então, nós temos uma PC nova. Maria Auxiliadora, seja muito bem-vinda agora oficialmente ao nosso grupo, tá? Nós temos também os professores coordenadores, que nós chamamos de PECAI. Eu estou ouvindo palmas aí. Nós temos os PECAI, que também irão nos acompanhar. Eles estão convidados a participar das nossas ATPCs. Nós temos aí, cada escola tem um PECAI. Temos PECAI que acompanham 2 escolas, 3 escolas. Eu acredito que a Sueli está presente. Sueli, seja muito bem-vinda. Eu não sei se a Sheila ou se nós temos outro PECAI. Gostaria de passar a palavra, se você quiser se apresentar rapidamente, falar um oi para as meninas. Sejam bem-vindas ao nosso grupo também. Sueli, quer falar um oi? Eu não sei se a palavra é para mim, que eu ergui a mão. Bom dia. Mas eu sou a Roseli. É o seguinte, o som está muito ruim. Eu já tentei entrar e sair do aplicativo e o som eu não estou conseguindo ouvir direito. O meu som, ele tá no máximo, vê se melhora. Agora ele tá no último. Então, o meu também, Melhorou mas para enfim, você? eu vou colocar o ouvido. Se vocês enxergarem meu ouvido aí, é eu ouvindo, porque não está dando para ouvir, tá bom? Tá. Será que se tirando a máscara, eu não sei se o problema é o meu microfone, é que como nós estamos aqui, apesar eu e a Carla estamos aqui a um metro e meio, eu não sei se sem a máscara melhora. Então, Roseli. continua a mesma coisa, mas tudo bem, vamos lá, eu estou tentando aqui. Vou ficar com o ouvido bem próximo ao celular, tá bom? Obrigada. Tudo bem, Roseli. Mais alguém está com problema parecido com o da Roseli? Acho que não. Sueli gostaria de dar uma palavra. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade, Patrícia, de aprendizado. Eu sou PEB 2, né? Estou na rede há 26 anos. Como professora, eu atuei até o ano passado. Esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar com esse projeto novo, né? Com o projeto, né, de acompanhamento pedagógico formativo. E
Estou na informação, o projeto também está sendo, né, desenvolvido, elaborado, é tudo novo, e essa oportunidade de aprender aí com os anos iniciais será muito importante para eu poder desenvolver o meu trabalho, né? Eu acompanho a Escola Pimenta Reis, que é a minha sede frequência, e o Antônio de Queiroz. Então, só assim falar um oi e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Sueli. Bom, então, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar aí, né, o nosso ano de 2021. Nós sabemos que 2020 já foi um ano desafiador. Sabemos que 2021, porque em 2020 nós ficamos remotamente, não é? Agora 2021 também será vai ser desafiador, né? Nós estamos aí no ensino híbrido, né? Momentos na escola, momentos em casa. Temos algumas escolas que iriam retornar, mas por conta do decreto, né, não foi possível, então estão ainda remotamente. Então é um momento que nós temos que ter ainda muita calma. É tudo muito novo, né? Ano passado aí nós conseguimos dar conta, vamos colocar assim, do nosso remoto. Agora está desafiador no híbrido também. Então, o que eu vou pedir para vocês? Nós vamos com muita calma, principalmente esse início, gera muita insegurança, muitos medos, né? Tudo que é novo, né, acaba assustando um pouco. Então, a palavra da vez é: vamos ter calma, tá bom? Vamos ter muita serenidade, muita empatia. Nós estamos todos juntos, tá? Todas juntas. Então, vamos dar início aqui à nossa TPC hoje, né? Colocamos aí orientações iniciais. Aqui, eu gostaria de, vamos colocar assim, chamar a atenção das PCs, por gentileza. Quando vocês forem registrar o ATPC de vocês, é só uma sugestão, tudo bem? Eu vou pedir para vocês que quando vocês forem cadastrar o ATPC de vocês, que é da unidade escolar, quando tiver lá a edição, coloquem primeiro anos iniciais ou AI, né, de anos iniciais. Aí, se vocês quiserem colocar a data, o número da TPC, aí vocês escolhem como vocês estão acostumadas. Eu só ia pedir a gentileza que vocês identificassem anos iniciais. Por quê? Tem PC que já faz isso. Isso facilita quando nós vamos verificar os registros de vocês. Porque quando ele não está identificado, nós precisamos entrar em cada um deles. E vocês sabem que tem dia que a sede não vai, tá? Então, assim, é só um pedido, tá? Se for possível, na edição, quando aparecer edição, vocês coloquem primeiro lá anos iniciais. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, a nossa contextualização. Então, nesse encontro, iremos subsidiar o trabalho docente nos diversos aspectos, tá? Então, nós vamos estar subsidiando vocês na parte legal, na parte pedagógica e hoje também um pouco na parte tecnológica, vamos colocar assim, tudo bem? Então, assim, nós vamos dar início aos nossos estudos com ênfase na sondagem inicial para a alfabetização em matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. A justificativa: é necessário oferecer subsídios para que os professores, para que vocês possam desenvolver o seu trabalho de forma planejada, alinhada com o nosso currículo oficial. Isso é muito importante aí de estar destacando. Vocês sabem, né? As professoras que estão chegando agora, ou de outras redes, de outras cidades,
nós temos aí o nosso currículo oficial que nós seguimos, tudo bem? E também nós vamos trabalhar de forma articulada com o material de apoio, que é o nosso Aprender Sempre, que tudo isso vai estar contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem, aqui focado esse ATPC na matemática, tudo bem? A nossa pauta de hoje, nós temos 5 momentos. O primeiro momento, eu vou estar fazendo a apresentação, vamos colocar assim, oficial da nova PCNP e vamos participar de uma leitura inicial. O segundo momento, nós vamos falar um pouquinho sobre as resoluções, tá? Que é a parte legal que eu comentei com vocês lá no início. Nós vamos estar falando da resolução 72 e da resolução 46. Um terceiro momento, nós vamos dar início falando um pouco, orientando sobre o diário de classe online e as alterações que nós tivemos na matriz curricular para 2021. O quarto momento, apresentar para vocês os materiais que nós trabalhamos, né? Que agora o currículo em ação e o material de apoio, que é o material Aprender Sempre. E o quinto momento, nós vamos iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre a sondagem numérica e a sondagem de resolução de problemas. Os nossos objetivos, então, é participar de uma situação de leitura, retomar, porque no ano passado nós já falamos um pouco sobre a resolução 72, a resolução 46, aí vocês podem falar novamente, nós temos professores novos, nós precisamos conhecer essas resoluções, tudo bem? Porque são elas que nos amparam. Então, não sou eu, não é a Carla, não é a PC, não é o diretor. Nós seguimos o que está na resolução. Isso precisa ficar muito claro. Por isso é necessário o estudo. Apresentar o cronograma da TPC até o momento, como ela está, né, organizada. Orientar sobre o preenchimento do diário de classe online é novo. Nós tivemos uma escola apenas que no ano passado ficou 100% no diário online, tá? Então elas já conhecem, já têm uma certa facilidade, mas para a grande maioria é tudo muito novo. E o que é novo assusta. Então, hoje nós vamos iniciar, nós vamos orientar, tudo bem? E, se necessário, nós podemos retomar. E vamos aí apresentar a matriz. Apresentar os materiais utilizados nos anos iniciais e iniciar os estudos sobre a sondagem numérica e a sondagem de resolução de problemas. Bom, vamos lá para o nosso primeiro momento. Então, oficialmente, eu vou apresentar para todas a Carla, que é a minha nova parceira. Ela está aqui na diretoria de ensino. Ela foi designada agora, no mês de janeiro. Já tivemos a oportunidade de passar por 3 escolas. Já apresentamos, né? Esses 3 grupos já conhecem, ainda estamos aqui, né, com as nossas visitas, vamos para escolas, vocês vão ter o prazer de conhecê-la aí pessoalmente. A Carla era PC da escola Dorival Dudan, né, por isso que aí a Maria Auxiliadora foi designada PC, né, e a Carla veio aqui para somar, tá, para auxiliar, não sei nem o que falar já da Carlinha, mas ela está aqui, estamos aqui próximas, mas mantendo o distanciamento, e eu vou passar a palavra para ela, para que ela possa conversar um pouquinho com vocês.
Bom dia a todas, meninas. Para quem eu ainda não dei o bom dia, nem sei o que falar, porque eu já participava desse grupo maravilhoso dos anos iniciais como PC, mas para mim é uma honra poder estar aqui, de alguma forma, aprendendo com vocês, principalmente, né? E eu espero que nessa nova fase eu possa contribuir mais ainda com o trabalho de vocês. Eu estou aqui como apoio, como suporte, então aos poucos eu vou me inteirando. Eu tenho como professora aqui a Patrícia, mas aí aos poucos eu espero poder ajudar cada vez mais vocês, né? Então, já iniciando, posso, né? Pode. Já iniciando o nosso momento, o nosso primeiro momento, que foi a minha apresentação, vamos participar de uma leitura inicial. Para a leitura inicial, eu e a Patrícia, nós escolhemos uma leitura mais leve também, já que é o nosso primeiro encontro. Vamos dizer assim, nós tivemos o encontro com as PC, Isso, cortou o áudio. Isso, ela cortou o áudio. voltou, Ela voltou, só o momento que ela vai assumir. Pronto, estão me ouvindo? Vou pedir um pouco de paciência, porque como a Patrícia disse, a internet aqui, a Patrícia ela está logada com fio na internet, porém eu estou no Wi-Fi, então o Wi-Fi é um pouco instável. Então, um pouquinho de paciência conosco hoje. Dando prosseguimento, então, nós selecionamos essa poesia intitulada Aninha e Suas Pedras, da Cora Coralina. A Cora Coralina, na verdade, é um pseudônimo dessa grande escritora, que nós colocamos uma foto aí ao lado, da Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, nascida na cidade de Goiás em 1889 e falecida em 1985. Essa Meninas, tenham paciência, por favor. Vem, Carlinha, aqui. Acho que agora foi. E pelo celular? Vamos lá, meninas. Esse barulhinho é o meu Mouse. Pronto. Vamos lá para essa leitura que está difícil de sair hoje. Enfim, continuando com a biografia da Cora Coralina, da Aninha, nossa querida Aninha, ela se tornou um dos grandes nomes da literatura brasileira, sendo que a sua primeira obra ela foi publicada somente quando ela tinha aproximadamente 70 anos, né? E ela também não teve o ensino fundamental completo, e mesmo assim se tornou uma escritora. Então eu gosto muito da Cora Coralina. Então vamos lá. Aninha e suas pedras. Não te deixes destruir. Ajuntando novas pedras e construindo novos poemas, recria tua vida. Sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça.
Faz de tua vida mesquinha um poema, e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma tua parte. Venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Bom, eu e a Patrícia, nós escolhemos essa poesia porque parece um convite para nós sempre recomeçarmos e, diante dos desafios, recriarmos as nossas vidas, sempre e sempre, e um convite também para nós explorarmos a literatura, não é? Quando ela diz para nós tomarmos a nossa parte. Então, é o convite para nós explorarmos a literatura não só como um objeto de conhecimento, que é o que nós estamos acostumadas a fazer dentro da sala de aula, mas nós temos que lembrar que a literatura também é uma arte. E como uma arte serve aí para nós apoiarmos e fazermos das nossas vidas uma passagem mais gostosa, vamos dizer assim. Então, por isso que nós resolvemos escolher esta poesia, porque é um convite, né? Que é bem conveniente agora para o início do ano letivo. Bom, deixa eu ver. Bom, vamos lá. Nós vamos dar início agora ao segundo momento, onde nós vamos estar retomando, estudando, falando um pouquinho sobre a Resolução 72 e, na sequência, a Resolução 46, que ampara o nosso trabalho. Como eu disse para vocês, é interessante o estudo dessas resoluções, porque elas amparam todo o nosso trabalho. Outra resolução, né, que não dá também para a gente trabalhar tudo, mas eu deixo aqui como uma sugestão de estudo para vocês, anotem aí, é a resolução SEDUC 11, tá? De 26/1/2021. Essa resolução, ela vai falar, ela dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais, tá? Para o ano letivo de 2021. Então, essa resolução aqui, ela ampara todo o nosso trabalho. Então, ela é muito importante também que vocês leiam. Qualquer dúvida pode nos procurar a PC, mas nós precisamos ter o conhecimento dessas resoluções, tudo bem? A resolução 72 é uma resolução que ela vai falar, vamos colocar assim, ela vai orientar sobre a nossa carga horária, tá? Sobre a nossa jornada de trabalho, tudo bem? Quando eu falo jornada de trabalho, eu vou incluir nessa jornada de trabalho, eu tenho as minhas aulas com os alunos, eu Pronto. Aí voltei, mas não me machuquei. Então, retomando. Tá saindo o áudio agora, Regina? Só dá um ok aí para mim. Tá saindo? Tá. Então, essa resolução, ela está amparando a jornada de trabalho. Então, vamos colocar assim, nesses 3 momentos que vocês têm. Aula com o aluno, tá? O ATPC e o ATPL. Então, vamos lá. Quando eu falo aulas, eu estou me referindo
as 25 aulas semanais que vocês têm com os alunos, certo? São 5 aulas por dia, 5 dias na semana. São 25 aulas. Dentro dessas aulas, dessas 25 aulas, estão inclusas aí, vamos colocar assim, as aulas de educação física e a aula também de arte, tá? Por esse motivo, principalmente para as professoras novas que estão chegando, quando o professor de arte, quando o professor de educação física, quando eles faltam, a professora da sala automaticamente fica com esses alunos. Por isso que nós não temos o professor eventual nos anos iniciais. Nós só podemos atribuir essas aulas quando é uma licença maternidade, por exemplo. Aí essas aulas podem ser atribuídas. Então, quando eu falo aula, são 25 aulas que vocês têm ali no presencial, junto com os alunos, tudo bem? Quando eu falo em ATPC, essa ATPC é a ATPC que nós falamos que é já da jornada básica. Ela não é opcional, ela é obrigatória, ela faz parte da sua jornada, tudo bem? E nós temos 2 horas aula. Essas 2 horas aulas, elas têm que ser cumpridas na escola, como o nome já diz, né? Aula de trabalho pedagógico coletivo. Tem que ser feita com os pares. Por quê? Esse momento é um momento formativo. É um momento que nós vamos estudar. Ele não é informativo. Nós sabemos que às vezes no final nós temos as informações para passar da escola, mas é um espaço muito pequeno. A nossa ATPC, ela é formativa. É o momento que nós temos de estudo, certo? E na nossa ATPC nós podemos ter lá os PEB2, que são os professores especialistas, professor de arte, de educação física, não é? Nós temos professor da sala de leitura, o antigo PMEC, que agora é POC, tá? Às vezes eu me atrapalho aí ainda com essas novas nomenclaturas. Então, para deixar claro que essas 2 horas, ela é presencial, ela é coletiva, ela é momento de estudo, tá? E em alguns momentos também vocês podem fazer um atendimento a um pai, algum caso pontual, se você precisa fazer um encaminhamento de algum aluno, porque para falar com o pai, é interessante nesse momento você estar acompanhada da sua PC, juntamente às vezes com alguém da equipe gestora, certo? Então, também podemos utilizar esse momento para atender alguma demanda também de atendimento a pais, tá? E o outro momento que precisa ficar muito claro é o nosso ATPL. Quando eu falo ATPL, é a aula de trabalho pedagógico livre, de livre escolha. Então, o ATPL, ele não precisa ser feito na escola. Eu posso cumprir no melhor momento. Então, por exemplo, eu posso cumprir esse horário de manhã, eu posso fazer esse horário à noite, mas eu tenho que saber que eu recebo pelo meu ATPL também. Ele faz parte da minha jornada, tá? Então, nós temos o ATPL também. Patrícia, se eu tiver, por exemplo, dificuldade em elaboração de rotina, eu estou chegando, ou eu mudei o ano, eu estava acostumada com o 5º, com o 4º, com o 3º, e de repente eu estou com o 1º. Posso pedir o auxílio da PC? Pode, desde que você converse, que vocês agendem um horário. Posso ir para a escola para estudar? Pode, é de livre escolha, tá?
E para esses momentos, o que nós fazemos, tá? É a preparação, é o planejamento das aulas. Porque vocês concordam comigo que em 2 horas lá no ATPC, às vezes não é possível ver tudo, conhecer tudo. Então, eu preciso estudar. Eu preciso conhecer a atividade que eu vou fazer no período da tarde. Eu preciso conhecer esse material, eu preciso estudar. E é nesse momento. Eu não posso chegar lá na sala, abrir o livro do aluno e começar. Não, eu preciso me preparar. Eu preciso ver, né, o que se precisa de material. Olhando a atividade, eu já vou antecipar se esse meu aluno vai ter alguma dúvida. As intervenções que eu posso fazer, porque eu estou conhecendo. Nesse momento, vocês ainda estão conhecendo os alunos. E estão conhecendo os materiais que nós vamos falar também da alteração da matriz, tá? E nós sabemos, né? Nós temos que estudar muito, o tempo todo. Então, não só para conhecer o material, para estudar, para planejar a aula, mas é um momento também que eu posso preparar as minhas avaliações, que eu posso fazer a correção, porque não é só a aplicação da avaliação. E o que eu faço com esse resultado? Eu preciso pensar na devolutiva. Não é só colocar um certo e um errado. Eu preciso analisar. Essas questões, né, no momento da correção, ele vai me dar ali também um norte. O que eu preciso retomar com o meu aluno? O que eu posso aprofundar? Então, é um momento que vocês têm na carga horária de vocês, na jornada básica de vocês, para preparar. Então, eu não posso falar, eu não posso de manhã porque eu tenho que limpar a minha casa, eu tenho ginástica, eu tenho demanda, eu tenho que ajudar. Eu entendo, mas vocês também precisam entender que existe a TPL que nós precisamos também cumprir, que é o momento que nós planejamos nossas aulas, corrigimos, pensamos em devolutivas para os nossos alunos. Tudo bem? O artigo 2º, ele está relacionado sobre o tempo das aulas, tá? Por quê? Para nós, dos anos iniciais, não se alterou, mas essa resolução, ele ampara o PEB 1, o PEB 2, ok? Quando eu falo PEB 1, nós continuamos com os nossos 50 minutos de aula, ok? Por que se especifica? Porque quando eu falo PEB 2, né, essa alteração aí a partir de 2020, é porque nós tivemos os 3 novos componentes, né, tecnologia e inovação, as eletivas e o projeto de vida. Então, eles tiveram um tempo aí reduzido nas aulas, porque os alunos tinham 6 aulas e a partir de 2020 eles começaram com 7 aulas. Então, eles reduziram o horário das aulas. Mas aí, então, esse artigo fica muito claro. Para os anos iniciais, nós continuamos com 50 minutos de aula de ATPC e de ATPL. Os anos finais, para PEB 2, eles cumprem 45 minutos, ok? Aqui eu trouxe um quadro, tá? A Rô aí perguntou, né? Quantas horas aula esse ATPL? Aqui nós vamos nos enquadrar nessa linha aqui. Nós temos uma carga horária aí na primeira coluna, não sei se é possível aí vocês estarem vendo. A carga horária semanal, ela está em horas, hora, relógio, 60 minutos, tudo bem? Então, a nossa carga semanal é de 30 horas, relógio, 60 minutos. Aula com aluno, que é a segunda coluna, 50 minutos, tá? Que é o que eu já falei. Então, são 25 aulas. Aí já estão as aulas de educação física e de arte. Não está aparecendo?
Pra mim tá. Tem mais alguém que não tá aparecendo? Vocês sinalizem aí, por favor. Eu sei porque eu falo que eu tô vendo pelo da Carla, tá? Além do meu. Quando eu Para mim falo... também não aparece nada. Para mim também não. Então, peraí, só um momento. Nossa, mas como saiu? E por que pra mim tá aparecendo? Pra mim também. Caí. Pronto, tá aparecendo agora? Alguém só fala um oi aí. Agora Tá? sim. Tá. Tá. Sim, Ok. agora tá. Ótimo. Então, ó, só retomando. Na primeira coluna, então, para deixar claro, eu estou falando de hora, relógio, 32 horas semanais, 25 aulas com aluno, 50 minutos. Aí eu tenho Oi. Para mim não está aparecendo. Tenta sair qualquer coisa e entrar novamente. E tem mais alguém que não está aparecendo? Porque realmente aquela hora que falaram, eu tinha parado de compartilhar. Para mim está aparecendo. Eu só preciso saber se é. Para mim está aparecendo aquela da resolução 72. Ah, então calma, porque às vezes ele vai devagar, tá? Ele já aparece. Tá joia. Patrícia, Oi. Para mim também não. para mim também não está aparecendo. Para mim estava e para elas não. Agora. Para mim também não. Para mim também não. Tenta. Só um momento que nós vamos inverter aqui a lógica para ver se... É que às vezes a internet está lenta, demora para abrir. É, também. Ai, para mim parece. O meu está aparecendo sim, Patrícia. O meu veio agora. Agora também está aparecendo aqui. Tá. Tá. Sabe o que acontece? É que às vezes, como eu passei o PPT muito rápido, às vezes pode ser isso, que eu corri um pouco o PPT, que quando nós abrimos lá do começo. Mas tudo bem, então vamos lá. Agora vocês estão vendo, então, né? Vamos lá. Aí, a última, nós estamos falando do ATPL. O ATPL, aí vocês podem observar que nós temos 11 horas aula. São 50 minutos, tá? A Marta está falando que agora está ok. Acho que agora voltou. Conseguimos restabelecer. Então, aqui... Patrícia. Oi. Eu não estou vendo. Ó. Eu vou pedir só para ativar o áudio. E para ativar o áudio, está dando interferência. Pronto. Eu vou só tranquilizar. Se alguém às vezes não está vendo, é porque às vezes ele demora para carregar. Alguém me perguntou, acho que foi a Rê no chat, se nós iríamos liberar a pauta.
Então, ontem, o que nós resolvemos? Só para explicar, principalmente se alguém não estiver vendo. Vocês vão estar ouvindo e dúvidas, pode pedir a palavra para questionar. Esse material, assim que terminar a formação, nós iremos salvar em PDF, encaminhar para a PC, e a PC vai encaminhar esse material para vocês, para repertoriar, para poder voltar a estudar. Tudo bem? Então, se não estiver vendo, eu acho que foi a Roseli que falou, qualquer coisa, Roseli, a gente manda esse material, você pode ver. Se tiver alguma dúvida na minha fala, fica à vontade para pedir a palavra, tá? Eu ativei no momento aqui o mudo de todos, porque às vezes atrapalha um pouco aí o som aí da casa, tudo bem? Então, essa linha aqui, ó, é a nossa jornada que nós temos que cumprir. Nós recebemos por essa jornada. Então, são 32 aulas, hora 60 minutos, 25, hora aula 50 minutos com aluno, 2 ATPCs e 11 ATPLs, tudo bem? O que eu vou falar aqui para vocês é um recorte aqui da resolução 72 que eu apresentei para vocês. Eu oriento o quê? Digita lá no Google, no site da Secretaria da Educação, você tem essa resolução lá na íntegra, tá? Não é que a Patrícia está escondendo. Eu peguei as principais partes que aí nos interessam para a gente falar principalmente da carga horária, tudo bem? Então, cabe lá vocês entrarem, procurarem para ler, e qualquer dúvida pode entrar em contato. Aí eu vou falar para vocês da resolução SE 46, tá? De 2012, porque é essa resolução que ampara a nossa ATPC EMAI. Vocês perceberam que em momento algum ali, eu falei de ATPC EMAI, eu falo do ATPC da jornada básica. E quando eu falo jornada não significa que eu não posso trabalhar matemática nesse momento. Eu posso trabalhar matemática nesse momento, tá? Eu devo também, porque às vezes eu tenho professor que não faz o ATPC EMAI. Por quê? Porque tem acúmulo de cargo, porque ele é artigo 22, ele não consegue fazer, tá? Então tem alguns impedimentos aí também que às vezes não permite o professor estar realizando o ATPC EMAI, tá? Então, a resolução 46, vocês também precisam conhecer. Aqui, mais uma vez, eu estou falando de um recorte e vocês podem ler a resolução 46, ela é curta, tá? Mas muito esclarecedora. Então, vamos lá. A resolução não foi. Para mim não foi, mas vamos lá. A resolução 46, ela vai falar sobre a formação em serviço do professor da educação básica 1. Eu estou falando do PEB 1. Essa TPC, ela é específica do professor regente de classe do 1º ao 5º ano. E ela é atribuída, ela entra no pagamento de vocês como carga suplementar, ok? E ela é voltada, essa TPC sim, ela é específica, a ênfase dela é na matemática, é para melhoria da prática docente, tudo bem? Então é essa resolução que vai nos amparar. Aí eu tenho... só um minuto que eu esqueci. Ela é específica, então, para o docente da sala. São 2 horas aula, 50 minutos, né? E ela precisa ser cumprida na escola. Ela é presencial e ela precisa ser consecutiva, tá? É o momento de estudo para o professor. Tudo bem? E aí, no parágrafo único aqui do artigo 2º, ele deixa aí claro que essas 2 aulas, ela é exclusiva, né, ao regente em
exercício, tá? Então, você vai fazer jus a esse pagamento desde que você participe. Casos de licença, falta, não é computado, você não recebe, tudo bem? Então, é mediante trabalho. É uma jornada, é uma carga suplementar aí que vocês têm. É que o meu aqui parou, gente. Vocês vão... Para vocês também. Então, peraí que eu travei. Hoje tá difícil. Deixa eu tentar aqui. Peço paciência para vocês. Aí eu vi que a Carla colocou aqui, se mudou o slide para vocês, vocês estão colocando que não. Apareceu agora? Só que eu vou pedir que vocês tenham paciência. Pode ser que não apareça para vocês, porque eu estou passando os slides aqui rapidamente. E às vezes o celular, ou às vezes aqui até no próprio computador demora para rodar. Aqui no da Carla ainda não saiu da TPC. Eu já cheguei na resolução. Aí, apareceu para vocês? Eu vou pedir para alguém colocar no chat se apareceu. Aparece organização da TPC. Ótimo, muito obrigada. Então foi. Então vamos lá. Se para alguém Mas está ainda aparecendo, dá licença um pouquinho, está aparecendo a pauta só. Tá, fica tranquila que como está aparecendo para alguns, é sinal que ele carregou. Porém, alguns aparelhos ele demora às vezes para chegar na tela. Então, fiquem tranquilas, eu vou falando e qualquer dúvida pede a palavra, tá? Agora, se sumir para... Oi! Ellen, tudo bom? Tudo jóia. Tá bom, uma sugestão, se você compartilhar conosco pelo chat, a gente pode abrir acompanhando cada um no seu PC. Ai, Ellen, é que esse PPT, eu vou falar para você que ele está completo e eu não sei até onde eu consigo. Então, por isso que eu não vou compartilhar ele já de uma vez, porque eu não sei se eu vou conseguir 100%. E ainda mais com esse problema todo que nós estamos tendo aqui. Tranquilo. Mas eu acho assim, se vocês tiverem alguma dúvida... Então, vocês parem e fiquem à vontade. Agora, se sumir para todo mundo, vocês me avisam. Nós vamos falar agora, nesse segundo momento ainda, continuar falando um pouquinho sobre a organização da TPC. O que eu vou falar para vocês? Para esse primeiro momento, até essa organização, até agora, dia 11, às 9h26, tudo bem? Ele pode alterar, não é uma coisa engessada, dependendo da rede, ele pode alterar. Qual é a alteração que eu preciso deixar muito claro para vocês? Ano passado nós tínhamos semana A, semana B e semana C. Continua nesse formato. Porém, eles dividiram A, B e C em 2 agrupamentos. Então, nós temos o agrupamento da primeira semana e o segundo agrupamento, tá? O que muda principalmente? A semana A, porque vocês sabem que as ATPCs, elas estão sendo oferecidas pela unidade escolar, que é de responsabilidade da PC, pela diretoria, que é responsabilidade minha e da Carla, e ele é também oferecido pela EFAP, ok? Esses horários que eu coloquei, eles são sugestões da EFAP. A EFAP deixou a partir dos horários que eles vão estar oferecendo, mas é uma sugestão.
tanto a escola quanto a diretoria de ensino, nós podemos adequar para o horário da nossa realidade. Então, aqui o que é importante? Aqui é principalmente para a PC, porque é a PC que tem que organizar a ATPC, ela tem que preparar a ATPC. Então, o que muda do primeiro agrupamento para o segundo agrupamento? No primeiro agrupamento, na semana A, todas as pautas são de responsabilidade da unidade escolar. Tanto a ATPC EMAI, quanto a ATPC da jornada básica, tá? Quando nós vamos para a semana A do segundo agrupamento, o que vai alterar? A ATPC EMAI continua na escola, o que altera é que a EFAP fica responsável pela jornada básica, que eles colocam que eles vão estar trabalhando com temas gerais, tá? Então, é isso que muda. Quando a gente falava semana A, nós estávamos acostumados que era tudo da escola. Então, no primeiro agrupamento, continua. Quando eu vou para o segundo agrupamento, a básica não é mais da escola. A básica é da EFAP. Porém, o EMAI continua da escola. E aí, quando eu vou para a semana B, nós não temos alteração, vamos colocar assim. Quase todas as pautas são da EFAP, tá? Então, o ATPC EMAI é oferecido pela EFAP, ou a ATPC da jornada básica, que é focado no programa de recuperação e aprofundamento, é da EFAP, e para a PC fica o desdobramento, que vocês perceberam que agora, ano passado, nós tínhamos, no momento de formação pela EFAP, nós tínhamos a transmissão de etapa e nós tínhamos a transmissão de ano. No final do ano veio aquela pesquisa, nós avaliamos, e vocês, eu lembro disso quando eu acompanhava, que nesse momento era muito corrido, que a professora da transmissão de etapa, que era a Valquíria, ela era excelente, porém, era muita coisa, era muita informação, era muito conhecimento. E depois, a formação do ano também era muito corrido. Então, parece que eles ouviram a rede. Eles deixaram uma TPC, vamos colocar ali, de 45 minutos de formação, de 35 minutos de formação, e aí, nos últimos 15 minutos, eles já passam as orientações para o desdobramento que é na escola. Que esse desdobramento é o quê? É o planejamento dessas atividades. É o momento de estudo para vocês olharem a sequência que eles apresentaram, para que vocês possam planejar a aula de vocês. Então, esse momento não é um momento para a gente colocar o diário online em ordem, não é um momento de correção de atividade, é um momento específico para planejar. Tudo que você terminou de assistir, você vai colocar em prática ali no seu planejamento. Se você tem par, tem 2 primeiro, 2 segundo, elas vão estar trabalhando ali em pares. Tudo bem? Então, aí, essa ATPC é de responsabilidade, o desdobramento é de responsabilidade da unidade escolar, certo? Na semana B. E a semana B do segundo agrupamento é a mesma coisa, é a mesma dinâmica, tá? O que alterou também é que nessa semana ela fica a pauta específica de matemática, tá? E aí, quando nós vamos para a semana C, nós temos o quê? O ATPC EMAI oferecido pela diretoria de ensino, a formação do programa Recuperação e Aprofundamento é da EFAP e o desdobramento da escola. Então, nós vamos ter ali unidade escolar, EFAP e diretoria de ensino, tá? E nós estamos hoje, essa semana, desculpa, nós estamos na semana C do primeiro agrupamento. Isso quer dizer que na próxima semana, vocês vão ter o ATPC EMAI com a sua PC na escola e a ATPC da jornada básica, ela é da EFAP. E assim nós vamos seguindo.
Lembrando, até o momento. Pode alterar? Pode, tá? Se alterar, nós comunicamos, mas por enquanto é dessa forma que fica. Qual está sendo o nosso problema? Vocês agora estão cumprindo o horário de vocês no presencial. É claro que quem é o professor de grupo de risco está em teletrabalho, vai acompanhar a PC da mesma forma, só que remotamente, né? A PC, a escola, a gente tem que dar um jeito de integrar esse professor nesse momento de estudo, tudo bem? Tá fácil? Não, porque nós sabemos ainda da dificuldade dos materiais. E deixa eu até aproveitar para fazer uma correção, e a Carla me ajuda. Quando nós estávamos no Antônio de Queiroz, a gente comentou que no planejamento nós estávamos lá em Ajapi, no José Fernandes. E eu acabei dizendo que nós conseguimos colocar a Mari, a Kátia e a Silmara, nós conseguimos colocá-las na tela, no computador, e conseguimos conversar. Elas conseguiram interagir com o grupo ali no momento do planejamento. E eu disse no Antônio que era já essa internet que o governador, que eles estão falando, que o Rosselli está falando. Só que não é, tá? O Rodrigo explicou para a gente. Essa é uma verba do MEC, dos programas MEC, tá? Então, não é a mesma. Hã? Escola Conectada, esqueci. É um programa federal, é o programa MEC, tudo bem? Só para fazer essa correção, porque eu falei errado, tudo bem? Aí eu confirmei com o Rodrigo, então eu preciso fazer essa correção. Qual está sendo o nosso problema? Vocês estão cumprindo, então, presencialmente ou remotamente? E cada escola, eu tenho escola que tem a TPC na segunda e na quinta, eu tenho algumas que fazem tudo na segunda, eu tenho PC que faz somente na quarta, eu tenho PC que faz na sexta. Então, está difícil para nós pensarmos um horário para atender vocês. Então, por isso que para essa semana, excepcionalmente, nós estamos pedindo a paciência, a colaboração de vocês. Nós estamos oferecendo nesse momento. Eu tenho PEB 1, que está com carga suplementar, né, nessas novas disciplinas. E pode ser que, né, acabou coincidindo o horário. Vai ficar com falta? Não, para essa primeira semana, não, nós não vamos prejudicar ninguém. A TPC está gravada, está sendo gravada, esse professor vai assistir depois. Então, Patrícia, vai ficar na quinta? Não sei ainda te responder. Foi uma briga muito grande para que a gente pudesse estar fazendo remontar. Por quê? Porque depois que nós soltamos, as professoras as PCs começaram a mandar: Patrícia, na minha escola a internet não funciona. Patrícia, eu vou ter que passar pela TV e aí não tem a lista de presença delas. Não tem como né, aparecer. Então, assim, foram vários problemas. Eu tive muito problema assim. Na quinta, a escola já tem um ATPC dos anos finais e médio, a sala já está sendo usada. Então, depois de muita luta, nós conseguimos, esse primeiro momento, estar fazendo remotamente com todos, com todas. Tudo bem? Aí nós vamos resolver, nós vamos ver a melhor forma. Tudo bem? Então, é para deixar vocês tranquilas, ninguém será prejudicado, não é a nossa intenção. Nós estamos tentando fazer as melhores adequações pensando em todos, em todas. Tudo bem? A Sônia quer falar, ela está com a mão levantada. Foi sem querer, Sônia, será? Posso continuar? Então, vamos embora. Agora eu passo a palavra para a Carla. Vamos lá, então. Só para confirmar, todas estão conseguindo enxergar a tela? Sim, porque nesse momento vai ser importante acompanhar pela tela.
vamos falar um pouco sobre o diário de classe online. Lembrando que a maioria das escolas tem um profissional nesse ano, né, responsável para auxiliar, para apoiar os professores nessa parte da tecnologia, que é o ProATEC. Nem todas as escolas, infelizmente, conseguiram esse profissional, porém, nós sabemos que a maioria das nossas já tem. Então, o que nós vamos passar aqui, na verdade, é só um passo a passo, uma visão geral, né? Porque, assim, quando vocês sabem que nesse ano a Secretaria da Educação instituiu a obrigatoriedade do diário de classe online. Então, não é a PC, não é o diretor que está obrigando o professor a fazer isso. Não, a obrigatoriedade vem lá de cima da Secretaria da Educação. E aí... uma resolução. Isso, tem uma resolução que ampara tudo certinho essa implementação do diário de classe online, ok? E quando a gente fala que vai ser online, vai ser virtual, é um nó muito grande para nós que não estamos acostumadas a mexer com essas coisas. Tudo que é novo, na verdade, nos tira da zona de conforto. E por nos tirar da zona de conforto, a gente fica meio incomodada, vamos dizer assim. Então, aqui nós vamos passar o passo a passo para vocês, certo? É uma visão geral, como eu disse para vocês. No dia a dia de vocês, vocês têm esse profissional, ProATEC. Se vocês, mesmo assim, tiverem dificuldade, é claro, eu e a Patrícia nos disponibilizamos, podem entrar em contato, é novo, estamos todas aprendendo juntas. Para o diário de classe online, há duas formas de acessá-lo. Tem o via computador, ou notebook, ou desktop, como vocês preferirem chamar, e tem o via celular, que é pelo aplicativo do diário de classe. Então, vamos por partes. Aqui, eu vou passar para vocês o passo a passo de como acessar pelo computador, certo? Pelo computador. Ah, Carla, mas e se eu quiser acessar pelo celular dessa forma? Também pode, sem baixar o aplicativo, certo? Também pode, é só você entrar no site da Secretaria Escolar Digital. Então, o diário de classe vai ficar nesse site, nessa plataforma que vocês estão já acostumadas a utilizar, que é a Secretaria Escolar Digital. Na Secretaria Escolar Digital, vocês vão acessar lá na coluna, aquela coluna azul à esquerda, o diário de classe. Vocês vão clicar no diário de classe. Quando vocês clicarem no diário de classe, vai surgir uma outra lista abaixo. Nesta lista abaixo, vocês vão escolher o registro de aulas, ok? Registro de aulas. Vocês vão clicar lá. E aí, assim que vocês clicarem no registro de aulas, vai aparecer a turminha de vocês. No nosso exemplo aqui, nós colocamos o primeiro aninho de uma escola e vai aparecer os componentes curriculares pelos quais vocês são responsáveis por lecionar. Então, aqui apareceu língua portuguesa, matemática e ciências da natureza junto com ciências humanas. Isso quer dizer que vocês terão que registrar respeitando ao máximo a matriz curricular. Nós sabemos que agora no ensino híbrido, nós tentamos nos adaptar aí aqui e ali, então não será possível na sua integralidade, né? Nós sabemos disso. Portanto, quando voltar às aulas regulares, então vocês terão que respeitar a matriz curricular. Para vocês registrarem as aulas, vocês terão que selecionar um dos componentes curriculares, ou língua portuguesa, ou matemática, ou ciências da natureza e ciências humanas. Como? Selecionando, clicando na lupa
na lupa que está na coluna visualizar, certo? Vocês selecionam lá e vai abrir a primeira telinha aqui para vocês. Na primeira tela, vocês terão que selecionar o dia do preenchimento, vai abrir o quadro calendário do mês e vocês vão selecionar. Ah, mas e se eu quiser registrar do mês anterior? Tem como? Tem, é só vocês navegarem nesse calendário, clicando na setinha para frente ou na setinha para trás, certo? Se vocês prestarem atenção nesse calendário, os dias estão em azuis. Em azul, desculpa. Os dias estão em azul. Esses dias que estão em azul quer dizer que não foi registrado nada. Quando você registra, ele fica verde. O dia fica verdinho. Então, como está em azul, quer dizer que não há nenhum registro ainda. Então, vocês vão selecionar o dia do registro e logo abaixo, vocês vão selecionar o horário da aula, ok? Então, a aula vai vir através do horário. Nesse caso aqui do exemplo, vocês podem perceber que a primeira aula está lá do meio-dia 45, meio-dia e 45, até as 13h35. Então, esse primeiro horário é referente à primeira aula. O segundo horário, a segunda aula, e assim sucessivamente. Ah, e nós que somos professores de classe, será que nós teremos que selecionar aula por aula, registrar aula por aula? Não. Nós podemos selecionar mais de um horário, mais de uma aula. Então, quer dizer, preparei a minha aula, vamos dizer, contemplando o aprender sempre. No aprender sempre está dizendo lá que são 2 aulas para eu desenvolver aquela atividade. Então, vocês podem clicar lá, selecionar as 2 aulas e fazer um registro só, tá? Então, vocês podem selecionar mais do que uma aula. Aqui é importante vocês prestarem atenção na hora de selecionar, para tomar cuidado para não selecionar as aulas das especialistas de arte e educação física. Porque uma vez que você seleciona e registra, vai fechar para elas. Elas não vão conseguir registrar. Vai aparecer uma mensagem para elas, dizendo que já possuem um registro de aula e que, portanto, elas não vão poder registrar a aula delas. Ah, e se acontecer isso porque é tudo novo e vai que passa despercebido e a gente seleciona mesmo, ainda mais agora com várias alterações no ensino híbrido, o que que acontece? Nada. Vocês podem voltar na Secretaria Digital e alterar, tá? Precisa excluir tudo? Não, é só vocês fizerem o mesmo percurso até aqui. Vocês vão selecionar o dia, vai abrir para vocês o registro e vocês vão tirar a seleção da aula da especialista, se coincidir, ok? Então, tudo pode ser alterado. Então, fiquem tranquilas em relação a isso, tá? Tudo pode ser alterado, pode ser excluído, não é uma coisa estanque. Então, principalmente agora que nós estamos aprendendo, não tenham medo, não tenham receio. É claro que a gente vai fazer com atenção para tentar aprender da melhor forma, enfim, fazer da melhor forma, né? Mas se ocorrer algum erro, é só voltar e fazer a alteração e salvar essa alteração. Não tem problema. E aí, vocês selecionaram o dia, vocês selecionaram os horários, e aqui no nosso caso a disciplina de matemática. Vamos agora, até meio pequeno para vocês, mas vocês, na mesma página, vocês vão rolar a página da Secretaria Escolar Digital. Na mesma página, vai aparecer para vocês a lista de habilidades a serem trabalhadas naquele ano. Então, aqui no nosso caso, tem uma lista de habilidades do primeiro ano de matemática, certo?
o que vocês terão que fazer? Selecionar as habilidades que foram trabalhadas nessas aulas. Só, ok? Então, essas habilidades vêm divididas, separadas em bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4. Até o ano anterior, esses blocos eram correspondentes aos bimestres. Não sabemos nesse ano, que tudo está sendo alterado. Isso quer dizer que eu estou no segundo bimestre e não posso trabalhar uma habilidade do primeiro bimestre? Não. Você pode, tá? Como eu disse para vocês, o sistema é flexível, você pode selecionar as habilidades à vontade aí dentre os blocos. Ai, Carla, mas eu vou ter que ficar procurando habilidade por habilidade aí nesses blocos? Não, não precisa. Aqui nesse cantinho direito, acima das habilidades, tem um espaço chamado filtro. Nesse filtro, vocês podem colocar o código da habilidade, ou uma palavra, ou habilidade, escrever a habilidade inteira, como vocês preferirem. É o filtro de pesquisa. Assim que vocês colocarem o código e apertar o Enter, vai aparecer a habilidade. A secretaria vai fazer a pesquisa para vocês automaticamente. A habilidade para você selecionar. Então, eu falava bastante para as minhas professoras, utilizem bastante esse filtro que poupa tempo para vocês. Ao invés de vocês ficarem lendo habilidade por habilidade, procurando a que você desenvolveu na aula. Então, procurem o código, por isso que é importante esse código. Esse código é o código da habilidade do currículo paulista, tá? Que pode ser diferente da Base Nacional Comum Curricular. É do currículo paulista. Aquele código que vem para nós, nas habilidades essenciais, é o mesmo. Ok? Então, utilizem bastante desse filtro. Logo em seguida, abaixo, depois que vocês selecionaram as habilidades, vai ter um outro espaço para vocês preencherem, que é sobre os recursos que foram utilizados durante a aula. E vem uma lista para vocês selecionarem também. Então, nós temos uma lista, eu vou ler para vocês, porque está pequeno, está bem pequeno, né? A letrinha. Então, nessa lista, nós temos o Centro de Mídias, os fascículos impressos pela SEDUC, e o Aprender sempre está dentro desses fascículos, o Google Classroom, a lista de atividades impressas pela escola, livros didáticos do PNLD, que são aqueles livros que nós temos de apoio, né, de português, língua portuguesa, matemática e interdisciplinar, os livros literários, o material didático da SEDUC, caderno do aluno, que no nosso caso é o Ler e Escrever, o EMAI e a Sociedade Natureza. Então, os nossos materiais regulares entram nesse item 7, material didático da SEDUC. Depois, Microsoft Teams, plataformas educacionais digitais, que são as outras plataformas educacionais, que a gente pode incluir o Meet, o Zoom e outras, o Jamboard, enfim, tem trocentas mil outras plataformas, né? Tem os games também, os jogos, o Manga High de matemática, que a secretaria vem disponibilizando aí para vocês trabalharem. Entra aí nas plataformas educacionais digitais. E se vocês perceberem, por último, tem o Outros. Então, vocês podem selecionar também o Outros e colocar aí qual foi o recurso utilizado, o material utilizado durante a aula. Carla, eu posso selecionar mais do que um recurso? Pode, tá? Selecione os recursos utilizados, está no plural. Vocês podem selecionar mais do que um recurso, caso seja necessário. Por último, vocês vão descrever nesse último espaço, no espaço abaixo, um breve resumo da aula que foi dada. Aqui, a PC tem autonomia para orientar os professores também da melhor forma para a escola, certo? Porque a gente sabe que as orientações dependem muito desses recursos utilizados durante a aula também, não é?
Então, dependendo do recurso, a gente tem que deixar claro o que foi realizado aí nesse último espaço. Então, as PCs têm autonomia para fazer um padrão, um registro padrão. O que eu digo de registro padrão? Por exemplo, uma sugestão, colocar o EMAI, a página que foi trabalhada no EMAI, a sequência de atividades que foi trabalhada, a unidade temática, enfim. Ou, no caso do ler e escrever, você pode colocar a página do ler e escrever, o projeto que foi trabalhado, ou a sequência que foi trabalhada. Enfim, eu quero colocar aqui também dar ênfase nas atividades permanentes, que devem ser trabalhadas diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente. Então, pode registrar aí. Vocês têm autonomia para decidir junto com as PCs de vocês, tá? E, por fim, depois desse registro, não esqueçam de clicar no botãozinho salvar, por favor. Salvar. Sempre procurem esse botãozinho, salvar, gravar, o que for, tá? E aí, como vocês já conhecem a secretaria, vai aparecer aquela faixa azul de processando, 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 e às vezes o dia inteiro processando. E depois o verdinho de salvo, certo? Ou ocorreu um erro, mas tudo bem. Vamos lá. Então, esse é o passo a passo do registro de aulas, ok? Do conteúdo, das habilidades, dos objetos de conhecimento que foram trabalhados na aula. Vamos agora para o registro de frequência pela Secretaria Escolar Digital no computador. Agora é o registro de frequência. Se o aluno faltou, compareceu, esteve ausente, enfim. Vocês vão voltar lá na coluninha azul, clicar no diário de classe, só que ao invés de vocês selecionarem o registro de aulas, vocês vão selecionar a frequência. Vão clicar na frequência. E aí vai aparecer duas opções para vocês. Vai aparecer a consulta e lançamento. Vocês têm que escolher clicar no lançamento. Então, vocês vão clicar no lançamento de frequências. Clicando no lançamento de frequências, vai aparecer novamente o calendário para vocês. Vocês vão selecionar o dia nesse calendário que vocês vão registrar. Lembrando que vocês podem navegar para frente, para trás, enfim, tá? E lembrando daquela máxima lá da corzinha. Se está em azul é porque não tem registro nenhum. Se está em verde é porque está registrado. E isso é muito bom para as coordenadoras terem uma visão também. Quando as coordenadoras entrarem e tiver tudo verdinho, vocês sabem que está tudo registrado bonitinho, tá? E aí vai aparecer a lista de alunos de vocês abaixo. Nesse caso, como eu disse para vocês, nós temos o exemplo do primeiro ano. Então, tem a lista de alunos. Aqui, eu coloquei 3 casos para nós analisarmos. O primeiro caso é da aluna número 1 da chamada. Então, vamos lá. A Alice, por exemplo. Nós temos a Alice, número 1 da chamada, e nós precisamos registrar a frequência dela. Qual é a coluna que vocês vão se atentar? A segunda coluna, que está escrito presencial ou não presencial. Nessa segunda coluna, para o ensino híbrido, é muito importante. Vocês vão clicar lá, se foi o dia da aluna ir presencialmente para a escola, se estava na vez dela de ir para a escola, assistir a aula presencialmente, vocês vão deixar o P visível, o P de presencial visível, tá? E aí, se a Alice compareceu à escola, vocês vão deixar na coluna ao lado de presença e falta o C visível. O C de compareceu visível. Então, esse primeiro caso, ok. A Alice tinha que ir para a escola, a Alice foi à escola e estava lá presente, você vai colocar presença para ela. Ótimo.
Segundo caso, o Brian, era dia do Brian também ir para a escola, certo? Mas ele não foi. Então, o que vocês vão registrar? Vocês vão colocar, deixar o P visível de presencial lá e vão colocar falta. Então, vai colocar o F visível de faltou. E vai ficar vermelhinho o botão lá, tá? Como que eu mudo? É só clicar em cima. Se você clicar em cima, muda. Se você clicar de novo, muda de novo. É só clicar em cima desse botãozinho aí. Vai deixar o F visível, ok? Terceiro caso da Camila. Vamos lá. Então, a Camila não era dia dela ir para a escola, ou o responsável dela não autorizou ela a ir para a escola, enfim, não era para ela estar na escola. Então, vocês vão colocar, vai deixar visível lá na segunda coluna, o NP, de não presencial. Eu vou registrar a falta para ela? Não vai registrar ainda, tá? Por quê? Porque nós teremos que esperar, aguardar a Camila a trazer as atividades para a escola, no dia que foi acordado, combinado aí com a sua PC. Cada escola tem aí a sua dinâmica, a sua agenda. Então, veja aí uma forma de aguardar essa devolutiva, essas atividades da Camila, para depois registrar a presença ou a falta dela, tá bom? Então, deixa como tá. Eu tenho alunos que os pais, os responsáveis, não deixaram ir para a escola, não deixaram ir presencialmente na escola, nas aulas presenciais. Vocês já podem deixar o NP aí e salvar, tá? Vocês já podem colocar o NP e salvar, ok? Ai, Carla, eu vou ter que ficar entrando e voltando várias vezes na semana, nesse diário, para cada vez que eu receber uma atividade, eu vou ter que entrar, vou ter que registrar, o que eu vou fazer? Bom, pela minha experiência do ano anterior, o diário de classe não fecha, tá? Ele vai fechar lá no final do bimestre. Então, converse, as PCs também têm autonomia para deixar um dia, vamos dizer assim, um dia que seja bom, por exemplo, se vocês combinaram com os pais e os responsáveis de entregar as atividades na escola na segunda, então vamos dizer assim, toda terça e quarta, vocês lançam o registro de frequência da semana anterior, pode ser, tá? Vai ficar aberto. Então, vocês podem dedicar um dia, deixar um dia separado para vocês registrarem a frequência da semana anterior, ok? Para vocês não terem que ficar indo e vindo, e nesse indo e vindo a gente sabe que se perde muita coisa, e aí fica meio complicado. Então, nesse momento, é interessante que a professora já inicie esse ano letivo, pelo menos com 2 pastinhas, né? Com uma pasta de atividades que já foi lançada, que já foi corrigida dos alunos, e com a outra pasta de atividades que você ainda não registrou nada, não corrigiu, enfim, ou 2 caixas, dependendo aí da escola, do número de atividades. Então, é importante que nesse primeiro momento a professora já comece a se organizar de uma forma que não vá se perder lá no meio do bimestre, certo? Então, veja aí, cada professora tem autonomia, tem um jeito, tem uma forma de se organizar, assim como cada PC tem uma forma de organizar a escola, vocês têm autonomia. O que é importante vocês saberem é que o diário de classe não fecha durante o bimestre, tá bom? Ele fica aberto, então vocês podem ir e voltar quando for necessário. Carla, Oi. só uma pergunta da Kátia, que é da Escola José Fernandes. No caso de Ajapi, que os alunos não estão indo no presencial, lançamos só não presencial, ok? É isso mesmo, Kátia. É isso mesmo, é o NP.
tá? Nada de presencial. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos dar prosseguimento. 10 horas. 10 horas. Vamos lá, vamos terminar pelo menos o registro do diário de classe. Ok, pelo computador, fizemos o passo a passo. Agora vamos pelo celular. No celular, vocês terão que baixar o aplicativo. Qual aplicativo vocês vão baixar? O aplicativo do diário de classe. Tem essa carinha aí que eu coloquei para vocês, tá? Então, vocês vão entrar lá no Play Store do celular, pesquisar por diário de classe e vão procurar esse ícone, esse logo, diário de classe. É um detalhe, vocês podem perceber que o A do diário está em arroba, é isso mesmo, tá? Diário de classe, vocês vão assim que vocês abrirem, vai pedir o login, o usuário e a senha. O que eu faço nesse usuário, nessa senha? A mesma coisa que vocês colocam na Secretaria Escolar Digital para ter acesso. Então, no usuário, você não coloca... Não está aparecendo nada aqui. Oi? Patrícia? Oi, pode falar. Para mim não está aparecendo nada, eu só vejo uma tela branca. Débora, espera um pouquinho que pode ser que ele demore um pouco para carregar. Ele está um pouco lento. Deixa eu só aproveitar. Tem uma pergunta, Carla. Semana de planejamento. Também lança no diário digital em observações. Sim, a semana de planejamento, se a semana for letiva, aí depende, né? Porque o ano passado a gente teve semana que foi letiva e teve semana que não foi. Na semana de planejamento, se a semana for letiva, você tem que lançar lá. Não precisa selecionar as habilidades. Você vai lá embaixo, tem um campo de observações abaixo da habilidades e acima dos recursos, se não me engano. Nessas observações, vocês podem colocar Planejamento Escolar 2021 e salvar só, tá? Que ele aceita. Mas aí vocês vão ter que também lançar por dia, tá? Vocês podem selecionar lá todas as aulas e lançar por dia, ok? Vamos esperar que o calendário está sendo homologado para a gente saber se ele vai ser considerado. Exatamente. Letivo. Essas semanas do planejamento, que nós tivemos 2, né? Nesse início do ano letivo, é bom esperar e não registrar nada, porque nós estamos ainda tendo algumas alterações no calendário, tá? E o diário de classe depende da homologação do calendário letivo. Então, quer dizer, tem escolas que já têm acesso ao diário de classe, porque o diretor aí já está conseguindo fazer as alterações no calendário e homologar, mas tem escolas que ainda não têm acesso, porque depende da homologação do calendário. E a homologação do calendário é feita pelo diretor e pelo supervisor da escola, tá bom? Então, tem um trâmite aí que tem que aguardar, que tem que esperar um pouquinho. Ah, eu tô sem acesso, eu não consigo acessar, isso e aquilo. Prestem atenção na mensagem que aparece quando vocês não conseguem acessar. Geralmente, quando é erro do calendário mesmo, que não tem um calendário lá homologado, eles aparecem alguma coisa, uma mensagem, falta calendário, veja com a sua GOI, alguma coisa assim, tá bom? Então, calma, como diz a Patrícia, calma. Que aí, aos poucos, vocês vão conseguindo registrar e fazendo com calma. Enfim, são muitas mudanças, mas vamos lá. Vai? Então, falta muito? Falta. No aplicativo, são 10h07. Vamos terminar o do aplicativo, tá?
A mesma usuária. Então, vocês vão colocar, para abrir o aplicativo, o mesmo usuário e a mesma senha da Secretaria Escolar Digital. E assim que vocês colocarem e entrarem, vai aparecer essa tela para vocês. Para o registro de aulas, não tem segredo, vocês vão seguir o mesmo passo a passo da Secretaria Escolar Digital. Aqui na tela, vocês vão selecionar o registro de aulas. Depois de selecionar o registro de aulas, a mesma coisa, vai escolher o componente curricular ou a disciplina que vocês vão registrar, selecionar o dia naquele calendário, os horários das aulas, procurar a habilidade que foi desenvolvida, selecionar a habilidade, selecionar os recursos utilizados e descrever um breve resumo da aula. Pede as mesmas coisas que você vai preencher lá na Secretaria Escolar Digital. Agora, para o registro de frequência, também é a mesma coisa, porém com uma carinha diferente, tá? Vocês vão lá no menu principal e vai selecionar a frequência. Depois vai aparecer para vocês essa segunda tela. Na segunda tela, vocês vão selecionar lançamento, lá em cima. Depois aparecerá essa tela do calendário, vai selecionar o dia e, por último, vai selecionar os horários das aulas, primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta aula. Lembrando para tomarem cuidado lá com as aulas de arte e educação física. E aí, vocês vão clicar na setinha abaixo que aparecer, tá? E aí, vocês serão encaminhados para a lista de alunos de vocês. São as mesmas informações que vocês terão que preencher da Secretaria Escolar Digital, porém vem com um ícone diferente, uma carinha diferente, como eu disse para vocês. Aqui onde está destacado, está escrito presencial. Então, lá, o primeiro caso é do aluno que não, ou do caso de Ajapi, que não está tendo aula presencial por conta lá do decreto municipal de Rio Claro. E aí, vai colocar o quê? Vai deixar visível o não, porque o aluno não está presencial lá na sala de aula, na escola. E aí, vocês terão que selecionar entre o C de compareceu e o F de faltou. Então, quer dizer, esses círculos que aparecem aí para vocês, essas bolinhas, na verdade, são botões. O N de não compareceu, o C de compareceu e o F de faltou. Vocês terão que clicar em cima, tá? Então, o C que veio à escola e o F que não veio. E aí, o segundo caso é que era o dia do aluno comparecer à escola. Então, vocês terão que deixar o sim visível, deixar o botãozinho lá verde e registrar a frequência dele. Por último, não se esqueçam de salvar. Tá vendo que aparece o botãozinho lá de salvar embaixo da tela? Então, não esqueçam de salvar, ok? E aí, salvei, registrei lá a frequência, registrei a aula pelo aplicativo. Tem um detalhe no aplicativo. No menu principal do diário de classe, tem um botãozinho escrito sincronizar, que é verde, tá? É importante vocês sempre sincronizarem assim que registrar alguma coisa. O que é isso? Isso quer dizer que todos os dados que vocês registraram nesse aplicativo vai ser enviado para a Secretaria Escolar Digital. Ok? Então, é importante sempre ao final vocês sincronizarem. Quando vocês tiverem uma internet boa aí, você apertar lá o botãozinho do sincronizar para enviar os dados para a Secretaria Escolar Digital. E aí, a sua PC vai ter acesso a todos os registros que vocês fizeram no aplicativo. Não se esqueçam desse detalhe. E aí, como o nosso tempo já passou aí alguns minutinhos, nós vamos fazer uma pausa, vamos parar na matriz curricular. Nós iríamos entrar com algumas alterações, tá? E finalizar o encontro. Eu só preciso responder a uma questão. Aquela hora a Sônia pediu a palavra
porém ela não conseguiu. Se você puder voltar rapidamente para mim no slide 18. Aí ela me mandou a pergunta no particular. A dúvida dela, eu prometo que é muito rápida. Pode ser dúvida das outras PCs também. Ela colocou aqui para mim, né, que o horário, né, do desdobramento pela EFAP termina às 18h30. E se ela seguir com o desdobramento, passa das 19h. Então, só para deixar claro, pode ser. Só para deixar claro, vocês estão seguindo agora o horário do ATPC presencial de vocês, certo? Porque vocês precisam cumprir lá na escola. Os horários que a EFAP colocou como sugestão, eles não nos atendem. Quando eles colocam como sugestão no período da manhã de iniciar às 11h40, às 12h30, eu não estou enxergando aqui, e depois colocar o desdobramento começando 12h30 e terminando 1h20, é um horário que vocês já estão na sala de aula. Não tem como. Então, o horário que a EFAP coloca como sugestão para a gente fazer no período da manhã, não nos atende. E quando ela coloca esse horário à tarde, que ela coloca a reprise, ou no momento lá, às 17h40 e termina às 18h30, se você colocar o desdobramento, passa das 19h e nós não podemos passar o ATPC das 19h. Nós temos que encerrar até às 19h. Então, no caso da Sônia, que fez essa pergunta, acho que a Alessandra faz também no final do período, o que vocês vão fazer para esse primeiro momento? Vocês vão utilizar, como nós fizemos na segunda-feira, assim que terminou, eu e a Carla, nós conseguimos acompanhar, assim que eles liberaram, nós encaminhamos o link da formação para vocês. Então, vocês, quem começa lá às 5h10, 5h15, vocês não vão esperar para assistir às 17h40. Você já começa no seu horário com a gravação que nós estamos disponibilizando. Terminou os 50 minutos, que é da EFAP, você já começa o seu desdobramento. Você vai começar no seu horário e você finaliza dentro do seu horário. Quem tem a TPC na quinta, né, que é o caso da Alessandra, a Eunice que faz na quarta, vai utilizar essa gravação que nós encaminhamos para estar adequando no seu horário. Tudo bem? E aí você não vai ultrapassar, você vai utilizar a gravação. Aí você vai falar assim para mim, Patrícia, mas não vai ficar registrada a presença da professora no centro de mídias. Ok, tá? Vamos aguardar orientações. Porque ela está assistindo presencialmente na escola, ela está assinando o livro ponto, e você vai se resguardar em fazer uma lista de presença, ok? Você vai fazer a lista de presença, elas vão assinar dentro do horário dela. Você não vai lançar essa ATPC no CAD de formação, porque é de responsabilidade da EFAP, mas você vai ter com você uma lista de presença, se vier alguma cobrança, se vier alguma... Elas fizeram dentro do horário da escola no presencial, pois os horários que a EFAP está colocando como sugestão não atende a nossa demanda. No período da manhã, ele entra em horário de aula e no final da tarde ele passa das 19h. Então, nós não podemos. Tudo bem? Qualquer dúvida, as PCs me mandem mensagem que a gente responde, porque, como a Carla já falou, passamos aí 6 minutos. Por mais que a gente se organize, a gente já estava ciente que não iríamos conseguir, tá? Mas a gente tentou, nós não vamos correr. No próximo ATPC, nós vamos retomar aí, como a Carla disse, com a matriz, a apresentação do material e a sondagem. Tudo bem? Agradeço a participação de todas. Se alguém quiser já permanecer para tirar alguma dúvida, nós ficamos aqui um pouco. As demais estão liberadas, a gente sabe que vocês têm que ir para a escola, tem tempo de trânsito, tem as meninas que são de Rio Claro que precisam vir para Limeira, então fiquem à vontade, um bom final de semana, restinho de semana, tá? Um ano bom aí, excelente para a gente, fiquem à vontade, nós estamos aí, todo mundo está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigada, viu? Oi, Patrícia. Oi, pode falar. Tudo bom, Patrícia? Tudo jóia.